Como foi no marco temporal agora. No marco temporal foi vetado. Na Câmara, ganhou a bancada do agro. A bancada do agro ganhou. Porque esse negócio de querer aumentar agora as terras indígenas e vai contra Thiago, me permita, não ganhou a bancada do agro. Segurança jurídica. Ganhou o Brasil, o agro, faz um comentário jurídico. Ganhou a interpretação correta do artigo 231 da Constituição Federal. Exato. Mas vai pro Senado. Mas é de uma interpretação óbvia. Sim, mas seja, e agora? Na data vai pro Senado e que o PT vai ganhar de novo. A Constituição Federal é promulgada no dia 5 de outubro de 1988. No dia que ela é promulgada, um dispositivo dela, promulgado na mesma data, diz: todas as áreas que tradicionalmente pertencentes às comunidades indígenas serão demarcadas. Está se referindo a qual data? Daqui a 100 anos ou a data que foi aprovada e promulgada? Então é óbvio isso. Mas pode cair no Supremo. Se cair no Supremo, que eu não acredito, cairá por um julgamento político. E aí eu volto ao que eu venho falando. Nós precisamos urgentemente ter órgãos do Poder Judiciário que decidam nos autos e interpretem de acordo com os princípios jurídicos. E outro, o Supremo já falou sobre isso. Preciso explicar esse tema. Ô Nelson, explica esse tema bem detalhadamente para as pessoas. Do marco temporal. São terras que a esquerda quer aumentar as terras para os indígenas. Muito resumido. Indo de encontro à lei, como diz o Capês. Muito resumidamente, o que são terras indígenas? São, segundo a nossa Constituição, aquelas que na data da promulgação, 5 de outubro de 1988, eram consideradas terras indígenas. Então não adianta falar de 200 anos atrás, nem de agora. Em 5 de outubro de 88 era terra indígena? Então é essa terra para demarcar. 14% do território nacional. O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre isso. A gente teve um julgamento emblemático, inclusive, da Raposa Serra do Sol, se eu não me engano. Exato. O relator foi o Gilmar Mendes, não foi? Exato. E eles deixaram claro que esse era o entendimento da Suprema Corte. E se vier o Supremo agora e mudar o entendimento, vai causar uma insegurança jurídica terrível, vai impactar agronegócio, vai impactar a propriedade de terra, vai impactar... Vai ser o que está querendo a esquerda. Problema gigantesco. A esquerda está levando para o Senado e provavelmente vai cair no STF. Na Câmara já foi vetado. É uma guerra de... É a narrativa, é a versão, a narrativa contra a realidade jurídica. Você sabe quanto seria do território nacional se passasse isso? Quanto por cento do território nacional seria terra indígena? Alguém sabe aqui? 30%. Hoje é 14%. Pinheiros, aqui em São Paulo, seria terra indígena. Porque há 200, 300, 400 anos atrás teve uma tribo lá. Então é ridículo isso aí. É pensamento esquerdista retrógrado. É importante também, não basta a terra. É importante que também seja preservada a cultura indígena. Exatamente. Tem uma série de requisitos para que seja feita a demarcação. Lembrando que a agricultura é 8%, hein, pessoal? Então, hoje é 14%. Olha o prejuízo. E a pecuária é 21%. Para índios, hoje já é 14% justo. Mas eles têm direito também. Eles têm direito. Mas já está onde eles estão vivendo aculturados, de acordo com a sua cultura, suas tradições, eles têm direito, sim. Sim, 0,4%. Mas que seja as terras que existentes ao tempo da promulgação da Constituição, porque está escrito na Constituição. Está definido, né? E deixando claro, né, Márcio? Você quer falar? É mais uma declaração. O Márcio está de camisa vermelha, mas ele é de alma azul e amarela. É homenagem ao bombeiro. A alma dele é azul e amarela. É mais uma declaração de guerra ao agro. É mais uma declaração. O brasileiro. Não, o agro é o brasileiro. Mas vai perder. Você imagina você morar em Pinheiros. Você tem um apartamento em Pinheiros, você vai perder seu apartamento, que você perde o direito de propriedade. Tem um detalhe: a partir desse ano, a FUNAI diz que não pode ter pregação de outras religiões em terra indígena. Impacta até em liberdade religiosa. Exato, olha que loucura. Então, em Pinheiros, se for terra indígena, não vai ter igreja que tiver lá. A congregação que tiver lá vai fechar. Até sendo ajuizado. Você quer falar? Essa declaração de guerra ao agro. O agro que movimenta a economia brasileira, 25% da economia brasileira. A Carol também fala com autonomia sobre esse assunto. O Lula já chamou o agro de fascista. O Lula já chamou o agro de mau caráter. Porque, me desculpa, se ele chamou os organizadores da maior feira de agro do Brasil, a AgriShow, de fascistas e mau caráteres, ele quis ali fazer uma generalização do agro. E agora ele vem. É um ataque ao agro atrás do outro. O que o Lula quer com isso? Escuta, Thiago, nós já falamos desse assunto em programas anteriores. E eu vou ser repetitivo e chato aqui. Porque tem que ser chato. Então tem que ser chato e repetitivo. E só uma explicação. Esse vermelho aqui é uma homenagem ao amor.
Tá bom? Ah, tá. O amor venceu. O amor que venceu. Claro, O amor venceu. claro, o amor venceu. Quanto a dizer que, e eu confesso amor é a verde e você, amarelo, velho. eu confesso a você que eu não tenho visto, e não tenho visto mesmo, ações provocativas e que vêm lá de Brasília contra o agro. O que eu tenho visto é o seguinte: houve aquele negócio lá em Ribeirão Preto, nós já falamos aqui, e, Thiago, olha, é impensável nesse país alguém falar contra o agro, é impensável. Mas seu presidente fala. Escuta, ele não é meu presidente, Ué, ele é meu não presidente de todos nós Meu aqui. não é. Pela legislação em vigor, a não ser que você tenha mudado. Meu não é. A não ser que você tenha Eu nunca vou mudado. considerar ele meu presidente. Se você gosta ou não, ele é o presidente eleito, mesmo que fosse por uma diferença de um voto. Então, escuta, vamos respeitar quem foi eleito. Eu não começar, respeito. o princípio da democracia. Eu respeito o governo Lula. E eu digo aqui bem claramente, não tenho respeito nenhum pelo governo Lula. Não estou defendendo Lula, estou defendendo a Constituição. Né? Se há um voto de diferença, ganhou quem ganhou. Pronto, tem que respeitar. Ele tá lá. Eu acho, e não sei se você torce, mas eu acho que a gente tem que torcer pelo Brasil, indiferente quem esteja lá. Já falamos sobre isso aqui também. Agora, o agro é a locomotiva desse país. Cresceu 21%, a maior safra da história. E, Thiago, eu duvido que tenha alguém nesse país que jogue contra o agro. Tem o Lula. O governo joga. Tem uma lista. Eu te dou um exemplo dessa semana. Tem uma lista. Eu te dou um exemplo dessa semana, Olha, inclusive. Kobayashi, Você viu que eles querem antecipar a reoneração do diesel para compensar a isenção do carro zero. O que tá falando no final das contas? Pro cara que tem uma fazenda, para ele trocar o trator dele e colocar um carro zero no lugar. Você tá entendendo o impacto de reonerar o diesel 6 meses antes? A dissolução do qual o Ministério da impacto disso? Agricultura. Você jura que você acha que o governo Lula não joga contra o agro? Você jura que você tá falando isso? Eu não acredito que o governo jogue contra o agro. Porque se jogar contra o agro, tá jogando contra o Brasil. Mas tá jogando! Agora, você falou aí, Kobayashi, negócio de carro. Concordamos. Carro. O vice-presidente Alckmin, que é uma pessoa que o Capeço conhece bem, uma pessoa ilibada, acabou de batalhar, mas assim, uma batalha hercúlea para tentar baixar o preço do automóvel, que aqui no Brasil é muito caro. Mas adianta E aumentar o diesel em troca disso? Escuta. O diesel impacta Mas na vida de todo mundo. Márcio, tá falando Márcio, futuro. Márcio, você falar que vai baixar o preço do automóvel, você não acha que retrai as vendas? Quem é que vai comprar um automóvel agora quando você diz que vai baixar o preço? Não, Escuta, e subsídios vai dar efeito setoriais contrário. prejudicam toda a sociedade. Subsídios setoriais não deveriam existir nesse nível que existe no Brasil. Não, e a renúncia fiscal é praticamente impossível. Num governo gastão, que está gastando, que muito mais se propõe a gastar e não está preocupado com o equilíbrio fiscal, você falar em renúncia fiscal é quase impossível. Eles querem aumentar a tributação para poder fazer o equilíbrio fiscal. Se você gasta mais, você tem que arrecadar mais. Tá, mas a preocupação do governo hoje é baixar duas coisas. Primeiro, baixar o preço do carro aqui no Brasil, que é o mais caro do planeta. Número 1. O governo não tem que se meter nisso. E número 2, mas se o governo não se meter, mas eles quem é que vai fazer? Ele tem que abrir o Capeço te ajudou a fazer o que você queria, fugir do assunto. Deixa eu te contar como é que você fuja do assunto. Tá bom, então volta pro assunto. Volta pro número 2. Como que você vai Tava defender? tentando te ajudar. Volta número 2. Agora volta pro agro, vai. Você vai querer defender o Lula dizendo que ele não joga contra o agro. Eu vou chamar o Cris. Cris, você gosta de chamar o Cris? Cris, vem cá, Cris, vem cá. A pergunta, Vem cá, Cris. A lente da verdade. Olha pra mim aqui. Você viu que o agro puxou o PIB do Brasil pro alto, né? Sim. Você viu. Adivinha quem comemorou? A esquerda hipócrita, que joga contra o agro, resolveu comemorar o PIB que o agro jogou lá pro alto. É uma hipocrisia. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu vi lá em Brasília, quando a gente foi votar o marco temporal, a esquerda falar que o agro é fascista. Aí, eu ouvi a grande maioria. A Marina Silva chamou de agronegócio. Não, é absurdo. Então, falar que o agro é fascista é jogar contra o agro. Então é indefensável. Se existe, a ministra do Meio Ambiente chamou de a lente da verdade tá aí, ó. Se tem alguém... Ô, Cris, vem aqui, Cris. Vamos lá, vamos ouvir então. Que pergunta que você fez, Thiago, pra ele mesmo? Se tem alguém... Pra ele a pergunta é... Lula joga contra o agro ou não? Essa é a pergunta. Se tem alguém que eu respeito aqui, é o Coronel Telhada, meu querido amigo Capês. Você me pulou. E você já... Me pulou também, eu tô sem moral total. Eu amo você. Ô, Marcinho, e você é o dono do programa. Eu quero dizer o seguinte, às vezes, um ou outro, né?
algum imbecil idiotizado fala contra o agro. Isso é uma vergonha, como diz nosso querido Boris Casoy. Uma vergonha. O agro hoje tem que ser respeitado. Todo o pessoal lá em Brasília tem que fazer amém pro agro, porque é isso que está deixando a nossa balança superavitária. Ponto. Então, Thiago, eu não acredito, juro pra você, que o presidente Lula, que deve estar nos... O presidente Lula assiste você, viu? Ela assiste você, não sabia? Precisa, hein? Ó, não precisa. Quem tá lá... Essa audiência eu não preciso. Essa audiência você tá tendo. O Geraldo Alckmin tá assistindo você, acabou de me ligar aqui. Aí não tenho nada contra, não. Pronto, tá Agora, o Lula não precisa mesmo. Não, e vale... Posso fazer um adendo muito importante aqui? Faça o adendo, Carol. Vale a gente dizer que o agro só é o que é hoje, carrega a economia do país, porque foi um trabalho incrível feito em setor público, com a academia, professores e cientistas, e com também o setor privado, empreendedores do campo. Então o setor público trabalhou muito bem, foi uma das raras exceções em que o setor público conseguiu fazer bem o que deveria fazer no caso das energias renováveis, por exemplo. Para mim, Petrobras tinha que ser só uma grande líder de informação e de conhecimento, mas não fechar o mercado para a exploração de petróleo. Enfim, essa é uma conversa longa, mas isso que eu estava te falando sobre a intervenção do governo nas tarifas dos carros. Alckmin, se você está assistindo aqui, sabe que não funciona. Ele tá assistindo é uma lá. regra que não funciona. A gente sabe que não funciona porque você desonera apenas uma indústria e o restante do país. Quem vai pagar essa conta? Porque precisa, pela lei de responsabilidade fiscal, tem que ter o balanceamento. Quem vai pagar essa conta? As exportações vão pagar essa conta. Então, não dá para interferir dessa forma. É empobrecimento da população.